Bom dia, vamos falar sobre a independência e formação dos Estados latino-americanos, feito por Letícia Mantovani e Matheus Jacobs. Bom, vou começar falando sobre a crise do modelo colonial espanhol, que foi um período de declínio político e econômico no final do século XVIII e início do século XIX, causada pela falta de inovação econômica, aumento de impostos, perda de colônias na América do Sul e oposição dos povos colonizados. As colônias espanholas na América Latina foram afetadas pela desorganização do sistema colonial e insatisfação popular. As consequências foram a perda da maioria das colônias na América do Sul, diminuição do poder e influência mundial da Espanha, instabilidade política e guerra civil espanhola, além da ascensão do ditador Francisco Franco. O que foram as guerras de independência? As guerras de independência foram conflitos armados que ocorreram em várias regiões do mundo, com o objetivo de se libertar do domínio de potências coloniais estrangeiras. Quais foram as causas? As causas, essas guerras, elas foram motivadas por questões políticas, negativas e sociais, e em muitos casos foram lideradas por líderes nacionais ou movimentos de resistência. As guerras de independência tiveram influência na formação de novos estados e na reorganização geopolítica mundial. Quem participou? As guerras de independência foram lutas pela independência de diferentes países e regiões ao redor do mundo. Então, os participantes diferiram de acordo com cada contexto histórico específico. Como foram as guerras? As guerras de independência foram conflitos violentos e prolongados em grupos locais que lutaram contra forças coloniais ou governos opressivos em busca de autonomia política e econômica. Quem eram os crioulos e quem eram os chapetones? Os crioulos, eles eram descendentes dos espanhóis, nascidos na América, ou seja, eram a elite criada na colônia. Eles eram culturalmente diferentes dos espanhóis nascidos na Espanha e muitas vezes eram discriminados pelos chapetones, que eram os espanhóis nascidos na Espanha que ocupavam cargos importantes na administração colonial. Os chapetones geralmente desfrutavam de mais privilégios e poder do que os crioulos, o que gerava conflitos e estresse entre os dois grupos durante as guerras de independência. Agora eu vou falar sobre a liderança de José de San Martín. Quais foram as principais estratégias de liderança utilizadas por San Martín? Comunicação clara, trabalho em equipe, planejamento estratégico, flexibilidade e a coragem. Como a liderança de San Martín influenciou a formação das nações sul-americanas após a independência? A liderança de San Martín teve um impacto significativo na formação das nações sul-americanas após a independência, esperançosa para a vitória militar, promovendo a ideia de unidade regional e defendendo sistemas políticos e psicológicos baseados em ideais republicanos e liberais. Como a liderança de San Martín foi influenciada por sua formação militar na França e na Espanha? Sua formação militar o preparou para liderar exércitos em várias das suas campanhas militares e também influenciou sua abordagem disciplinada e organizada para a liderança. Ele foi capaz de formar exércitos altamente disciplinados e eficazes, que conquistaram vitórias importantes em batalhas resistidas. Quais são os principais legados da liderança de San Martín na América Latina e no mundo? A independência da América Latina, unidade da América Latina, habilidades militares e táticas e liderança inspirada. Bom, agora vou falar um pouco sobre Simão Bolívar e a emancipação do Norte. Mas afinal, quem foi Simão? Simão Bolívar foi um líder político e militar que desempenhou um papel fundamental na emancipação do Norte da América do Sul. Nascido em Caracas, Venezuela, em 1783, Bolívar cresceu em uma família rica e influente e foi educado na Europa. O papel de Bolívar na emancipação do Norte da América do Sul foi crucial. Sua liderança militar e política ajudou as nações libertárias diversas da Espanha e independentes na região. Ele é considerado um dos heróis da independência na América Latina e sua imagem aparece nas moedas e notas de vários países da região. Quais foram as principais batalhas em que Simão liderou as forças revolucionárias para a independência do norte da América do Sul? Temos a Batalha de Boyacá, que ocorreu em 1819, Batalha de Carabobo, 1821, Batalha de Pichincha, 1822, Batalha de Junín, 1824 e Batalha de Ayacucho, 1824 também. Como a Gran Colômbia foi formada e qual foi o papel de Simão Bolívar nesse processo? A Gran Colômbia foi formada em 1819, a partir da união de 3 territórios, Nova Granada, Venezuela e Quito, atual Equador. A criação da Gran Colômbia foi liderada por Simão, que era um líder militar e político importante na região na época.
Bolívar também foi o primeiro presidente da Gran Colômbia, tendo sido eleito em 1819. Ele liderou o país por cerca de 10 anos, durante os quais tentou consolidar a unidade nacional e estabelecer uma constituição democrática. Quais foram as principais consequências da emancipação do norte da América do Sul para a região e para o mundo em geral? Tivemos o fim do domínio espanhol, a criação de novos países, a consolidação do nacionalismo, impacto na economia mundial, influência em outros movimentos de independência, intensificação do comércio internacional e o crescimento do movimento abolicionista. Mas enfim, como a figura de Simão Bolívar é vista e lembrada hoje na América Latina e no mundo? A figura de Simão é amplamente lembrada e respeitada na América Latina e em todo o mundo como um herói da independência sul-americana. Ele é lembrado como um líder corajoso que lutou pela liberdade de seu povo e ajudou a libertar vários países da América do Sul do domínio colonial espanhol. Falando agora sobre o caudilismo. O que é e qual a sua origem histórica? O caudilismo é um sistema político que surgiu na América Latina durante o século XIX, especialmente após as guerras de independência da região. O termo caudilho refere-se a um líder político ou militar carismático que exerce um poder autocrático e personalista, muitas vezes baseado em lealdades pessoais e clientelistas. A sua origem histórica remonta ao período pós-independência na América Latina, quando as novas nações estavam tentando consolidar seu poder e estabelecer instituições políticas estáveis. As guerras de independência deixaram muitas regiões desestabilizadas e desorganizadas, com forças políticas rivais lutando pelo poder. Quais são as características comuns dos caudilhos na América Latina? Carisma e liderança pessoal, controle de exércitos privados, patronagem e lealdade pessoal, autocracia e autoritarismo, conflito e rivalidade com outros caudilhos e apego a tradições locais. Como os caudilhos se tornaram líderes políticos e militares nas sociedades latino-americanas? Eles eram líderes carismáticos capazes de mobilizar as massas populares. Muitos camponeses e trabalhadores viam os caudilhos como defensores de seus interesses e como líderes capazes de lutar contra a dominação das elites locais. Além disso, os caudilhos controlavam exércitos privados, o que lhes permitia exercer controle sobre territórios e recursos. Quais foram as principais consequências do caudilismo para as sociedades latino-americanas? Instabilidade política, falta de democracia, concentração de poder, atraso econômico e cultura da violência. Bom, nós esperamos que você tenha gostado da nossa apresentação e muito obrigado pela sua atenção.